Da 104.9 Cruz das Armas FM. Boa noite aos nossos ouvintes através do Facebook, que nos acompanha aqui nas lives no Facebook, e aos nossos ouvintes através do Facebook, já no bairro do Cristo, Rangel, Zé Américo, Jardim Itabaiana, Jardim Bom Samaritano. A todos nossos boa noite. Hoje queria registrar a presença aqui da professora Leônia Gomes. E obrigado pela correção, que eu tinha botado Maria Leônia, né? Leônia Gomes, que é professora, psicóloga, especialista em pesquisa educacional pela UFPB e lecionou na Faculdade Francisco Mascarenhas de Patos. Atualmente é diretora no Sintep, ativista de movimentos sociais e secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores. Professora, boa noite e muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Edson, e os demais que compõem aqui o estúdio, e aos ouvintes da Cruz das Armas FM, e todos esses arredores que você já colocou. A gente agradece muito a sua presença aqui, a brilhantar o nosso programa que é um programa experimental. A gente está começando aí a vivenciar a vida do rádio, principalmente da rádio comunitária, né? E a gente vem trazendo as pessoas que dificilmente ou poucas vezes têm acesso às grandes mídias, e cada um aqui tratar de temas diversos. E hoje nosso tema principal, como professores, tem da educação, principalmente porque nós estamos no mês de outubro, que é o mês do professor e o mês da criança, e não tem nada que combine tanto no mês de outubro com ser professor e criança, né? Já que a educação, a base de toda a educação se inicia lá na primeira infância e vai até, Deus sabe quando a gente consegue estudar, né? Tem gente que estuda até 100, já vi gente se formando com 80, 90 anos. Foi uma das marcas do governo Lula, digamos assim, que tinha pessoas que completavam o sonho de se formar. Isso é muito importante. E professora Leônia, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se só atuou como professora ou como psicóloga, ou os dois. Eu já atuei bastante tempo como psicóloga clínica e psicóloga escolar, mas atualmente estou só como professora, ainda na ativa. Muito bem, eu queria fazer o registro também aqui hoje da presença aqui no nosso estúdio da jornalista Renata Gomes, que acompanha aqui também a professora Leônia Gomes. Fazer o registro também da pedagoga Ana Lúcia Teixeira, que está aqui conosco. E no controle do som, a gente não podia deixar de... Inclusive ele está deixando muito retorno para mim. A gente não podia deixar de trazer aqui o Rayan Nascimento. O Rayan Nascimento, que tem nos acompanhado aqui todas as quarta-feiras à noite, dizendo que a direção geral de som é do nosso amigo, qual é o nome dele? Alexandre Salles, o grande Alexandre Salles, que comanda o programa Rádio Experiência todos os sábados. Fazer um registro importantíssimo também aqui, que é a perda nessa semana do Cartacho. Como é o nome dele mesmo? Não, o Célio não, rapaz. O teatrólogo Cartacho, que morreu essa semana, é uma grande perda para o teatro paraibano, né? Roberto Cartacho. O Roberto Cartacho é uma grande perda para a arte cênica paraibana de modo geral, e principalmente para o teatro, que é onde ele tinha uma maior influência. Dizer que eu, com muita honra, lá nos idos do passado, eu tive a honra de ser aluno de teatro, num dos cursos de teatro do Roberto Cartacho. Roberto Cartacho partiu e deixou uma vasta obra no Teatro Paraibano. Inclusive ontem foi inaugurada uma sala no Espaço Cultural, uma sala com o nome Sala de Arte Cênica Roberto Cartacho. Eu não sei se a professora teve alguma convivência ou conheceu de longe, né? Não, mas com certeza deve ter assistido pelo menos um dos espetáculos produzidos pelo Roberto Cartacho, que foi um deles era o Alto de Natal do Pio X, e outro era também o Alto de Natal que se fazia aqui
nas épocas passadas, o Alto de Natal de João Pessoa. Então, algumas vezes... Eu já assisti o Alto de Natal lá no Pio X, a convite do grande amigo Aloysio Lopes, psicólogo educacional, que trabalhava lá naquela época. Por falar em psicólogo educacional, a senhora, não sei se eu trato senhora ou você, como que você prefere? Pode me tratar como professora, companheira. Pronto, a companheira Leônia, professora. Como que a gente pode imaginar hoje a relação professor-aluno, né, olhando para a psicologia, olhando para a atividade profissional do professor? Como que a gente pode ver uma relação melhor do que no passado, uma relação pior do que no passado? Falta melhorar, tá bom? Como é que você analisa esse momento atual? Bem, esse momento atual que tudo se torna grave, a gente hoje tem aí um governo, presidente da República, que tem se mostrado contra a educação, quando ele retira todas grande parte do verbo da educação, tanto em nível superior como do ensino médio. Então, isso aí vem dificultar. E agora, nesses últimos dias, que vai haver uma grande perda se a gente não correr e não lutar pela permanência do Fundeb. Também vai ser uma grande perda para as crianças, que justamente que é onde dá respaldo e financia o ensino básico, que o Fundeb, e a vida dele é até dezembro de 2020. E agora já o ministro econômico, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes já ameaça retirar o Fundeb. Por isso que nós hoje estamos na luta pela permanência do Fundeb. Porque quem vai perder mais vai ser justamente os alunos da creche. E quem vai se prejudicar? Não só os alunos, como também as mães que têm um local seguro para deixar os filhos a ir trabalhar. E quanto à relação, hoje é diferente de alguns tempos, devido à agressão das áreas carentes, à violência na periferia. Então isso aí leva para dentro da escola, mas mesmo assim não significa que a gente vá aceitar o ensino militar como o governo Bolsonaro quer aí implantar no Brasil. Que está de parabéns à governadora do Rio Grande do Norte quando diz não aceita. Diz que não aceita, que aquela verba que ele iria investir naquela educação militar seria justamente para beneficiar os militares e não a educação, e militarizar a educação. Então, diante desses princípios, ela não aceitou e não concordou e não aceitou. É interessante que a escola cívico-militar, como o governo federal tem tratado e que tem oferecido, se não me engano, 1 milhão por ano a cada estado que se filiar. Eu não sei de onde ele vai tirar essa verba, fazendo logo essa análise, porque se ele está dizendo que não tem dinheiro, e se está dizendo, se ameaça, por exemplo, acabar com o Fundeb, né, como que vai trazer verba para criar a escola cívico-militar, já que não vai ser generalizado, vai ser escolas por adesão uma em cada estado, ou uma em cada cidade de maior porte. Uma das preocupações que a gente vê é que a escola, ela na verdade não é uma escola de formação militar, mas uma escola que vai ter militares dentro dessa escola. Ou seja, né? Substituindo os professores. Substituindo professores. Onde os professores se formam, passam por todo um processo de aprendizagem, estuda didática para saber lidar bem com os alunos e daí. A gente vai esperar. O policial para justamente cuidar das regras, da disciplina e também para evitar justamente que as ruas, a periferia se torne violenta. Cuide desse lado e não nas escolas. O lugar deles é justamente nas ruas, para cuidar e até da soberania nacional também. A gente tem, hoje nós tivemos a notícia de que uma lei que possibilitava a presença de psicólogos nas escolas, a obrigatoriedade de psicólogos nas escolas, foi vetada pelo presidente da República. A senhora, como psicóloga, como enxerga essa atitude desse veto? Isso aí é péssimo, porque na realidade, aqui em João Pessoa, dos municípios e estado, assim, onde tem uma equipe interdisciplinar,
onde tem psicólogo, assistente social, orientador e supervisor, é aqui no município de João Pessoa. No estado, até hoje, no estado da Paraíba, por mais que a gente lute por isso aí, para que faça concurso para esses profissionais da educação, até hoje o governo não fez nenhum concurso. E que há necessidade. Porque na escola nós precisamos o quê? De educadores e de psicólogos para facilitar o processo ensino-aprendizagem, que é para isso que existe a psicopedagogia, para o psicólogo e o psicopedagogo justamente intervir no processo, facilitando o processo ensino-aprendizagem, tanto em relação àqueles alunos como os professores e a família. A gente assistiu nos últimos dias uns 3 ou 4 casos sequenciados, né? Um de maior gravidade, que foi naquela escola de São Paulo, de violência de aluno contra aluno dentro de escolas. É possível perceber ou possível imaginar que se tivesse psicólogo trabalhando, né, dentro dessa escola, a partir da psicopedagogia, a partir identificar esse aluno que possivelmente estaria propenso a realizar um ato daquele e fazer uma atuação mais eficiente no sentido de evitar. É claro que isso aí já tinha ajudado, que o trabalho do psicólogo, na realidade, também é no sentido de prevenir essas questões da violência, do relacionamento entre o professor, o aluno, entre os colegas, entre a família, e assim teria evitado. Agora, no estado de São Paulo, tem uma história que nunca teve assim, nem na época de Erundina, que o secretário de Educação era Paulo Freire, teve o psicólogo nas escolas. Existiam os centros onde havia o encaminhamento das crianças a esses profissionais. Então, aqui no estado da Paraíba, depois de muita luta, foi que a gente conseguiu a implantação na Prefeitura de João Pessoa. Na época eu era da Associação dos Psicólogos e a gente teve uma grande luta. Na época tinha um professor, estou esquecido, da universidade, que era secretário de Educação. A gente tentou envolvê-lo, trazia ele para as palestras, mostrando a importância do trabalho do psicólogo no âmbito da escola. Eu sei que com o tempo, depois de muita luta, foi que nós conseguimos o primeiro concurso. Por sinal, eu entrei nesse primeiro concurso de psicólogo aqui no município de João Pessoa. Pois bem, aos nossos ouvintes, nós estamos conversando aqui com a professora Leônia Gomes, psicóloga e professora da rede estadual, hoje da rede estadual de educação e aposentada do município de João Pessoa. E que é especialista em pesquisa educacional, que é especialista em pesquisa educacional. Hoje a gente sabe que existe uma crise generalizada, crise econômica, inclusive, que se aprofunda cada dia mais com o pacote implementado com o atual governo. Como que a gente pode imaginar quais seriam as principais demandas dos professores hoje, olhando assim de um modo geral? Bem, antes de tudo eu vou só fazer uma correção, que na realidade eu estou aqui enquanto diretora do Sintep, não é? Por sinal, até quando você colocou educação e a luta dos professores, e eu digo... Nós vamos caminhar para isso daqui a pouco. No momento eu vou fazer assim uma correção, porque na realidade hoje não é mais a luta só dos professores. Com a Constituição de 88, o servidor público adquiriu o direito de sindicalizar-se. Foi quando nós, que antes era a ANPEP, a Associação do Magistério Público, eu lembro, nós enfrentamos toda uma luta para unificar, tanto transformar a associação em sindicato, como a unificação das lutas. Naquela época, as lutas estavam, quem dirigia era a ANPEP, mas só que a gente levava em conjunto, que era justamente através da Associação dos Psicólogos, a PPB, a SOREP dos orientadores, a APS dos supervisores. Então, essa luta, sempre nós encampávamos essa luta junta. Aí, com essa possibilidade de tornar a associação em um sindicato,
nós nos unificamos e tornamos uma só entidade, justamente o SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba. Quando em outro congresso, aí foi quando também a gente modificou, colocou o aspecto de gênero, que no caso hoje o SINTEP é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, tendo em vista que a maioria da nossa base, da nossa categoria é mulher. Então hoje a gente não tem mais luta, a luta hoje não é só do professor, né? A luta hoje é uma luta mais, digamos assim, comum a todos os trabalhadores em educação. Seja professor, seja o porteiro, seja o orientador escolar, seja o inspetor de escola, as escolas particulares ainda tem inspetor, né? Na escola, no estado também tem inspetores escolares ainda também, né? Tem. Que a figura do inspetor é uma figura meio que controversa, ninguém sabe mais ou menos o que. Hoje tem, inclusive é terceirizado. Não é do estado. Ou melhor, é do estado, mas através das OS, que é justamente aquelas OS que o governo contrata e é quem paga. Hoje em dia, os que estão sendo contratados, eles são contratados através das OS com carteira assinada. Contratos seletistas. Contratos seletistas, justamente assinando a carteira. Ou seja, então, faltou 2 dias, bota para fora e traz outro. Pois é, justamente. Sem nenhuma garantia. Mesmo aqueles que eram prestadores de serviço, que também não tinha garantia, hoje a situação também é deplorável, onde nós lutamos, reivindicamos concurso público, daquele que trabalha da merendeira ao funcionário da escola, o diretor a gente luta por eleição direta para o diretor, mas o psicólogo, o orientador, todos que compõem a escola, nós lutamos pelo concurso público. Eu queria aproveitar e mandar uma boa noite aqui para a Fabíola, um bom programa. Socorro Santos, lá no Cristo. O Fabíola, que é enfermeira, acompanha sempre o nosso programa. Agradeço muito a sua audiência. Socorro Santos, lá no Cristo, também está mandando boa noite. Muito obrigado pela audiência. Fabíola coloca assim, a gente já tocou nesse ponto, mas ainda a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Hoje houve um veto presidencial sobre a retirada do psicólogo e do assistente social da educação básica. Né? Assim, eu tinha falado só do psicólogo, mas aqui a gente já vê que há um gravame aqui que porque na realidade há um agravo que é retirado também do assistente social. Que na realidade essas pessoas que lidam com direitos humanos, ele está querendo distância, porque se o cara está querendo militarizar, trabalhar em cima da punição, da obediência de regras, pessoas subservientes, onde é que ele vai querer profissionais como psicólogo e assistente social, que faz com que as pessoas desenvolvam e tenham condições de desenvolver o raciocínio emocional, que trabalhe bem enquanto ser humano, enquanto uma criatura voltada para os direitos humanos. Ele não quer isso. Ele não vai querer isso. Ele não aceita. Então, por isso que ele está cortando. E aos poucos ele está querendo tirar até o pedagogo para substituir pelo militar. Que na realidade não é desprezando o militar, que ele é um profissional, mas só que está distorcendo a função. A função do militar, no nosso entendimento, ainda hoje eu estava lendo um texto do Miguel Arroio, onde ele deixa bem claro, o militar é para cuidar da disciplina, da regra e não da questão do processo educativo do ser humano. Então, isso está querendo o quê? Violentar até as crianças. Quando diz que vai implantar a escola militar para dar jeito às crianças violentas, então ele está jogando as crianças todas como agressoras, violentas. E é isso? Nossas crianças são agressoras, são violentas? Será que não falta o carinho? Será que não falta o apoio, a compreensão? E onde o psicólogo, o assistente social está aí para fazer um trabalho psicossocial de grande importância. Boa noite, o amigo Carlos também. Ele disse boa noite, meu amigo Edson. Mandar um abraço para o Bela Vista. O Bela Vista todos se sintam abraçados. E nós agradecemos muito pela sua gentileza de nos acompanhar em todos os programas. O Carlos, que é um exímio torcedor do Vasco Futebol. Futebol? Sim.
Eu gosto de forma assim, superficial. Seleção brasileira, torcedora do Flamengo. Não, eu não sou do Flamengo, não, sou do Vasco. Torcedora do Vasco, aí, Carlos. Uma torcedora do Vasco aqui para alentar você, que sempre eu trago torcedor do Flamengo aqui, também de Vasco. E a jornalista Renata Gomes, que é filha de Leônia Gomes, também torcedora do Vasco. Tá vendo que maravilha? Vocês vão ter 2 torcedores aqui com você, viu? Ana Lúcia Teixeira, a nossa pedagoga aqui e a nossa coordenadora aqui do nosso programa. Ela coloca boa noite a todos que estão acompanhando o programa através do programa Lato Senso. E vamos voltar aqui para a questão do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Que luta pela defesa de uma educação pública de qualidade social, gratuita, laica e emancipadora, em consonância com a nossa Confederação, a Confederação dos Trabalhadores em Educação, a nossa CNTE. Além disso, também a gente trabalha em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores, justamente para garantir justamente tudo isso, esses princípios norteadores. E como é que a gente está enfrentando agora, nesse momento, as escolas? Não está havendo mais, o governo anterior retirou o poder de eleger os diretores nas escolas. E hoje as escolas, em relação à democracia, estão um caos. Aonde a perseguição... Só fazer uma pergunta, hoje como é que se faz com o diretor? Ele é eleito ou apenas... Ali é eleito não, ele é indicado pelo governo ou ele é contratado junto com a OS para fazer a administração escolar? Olha, hoje, anteriormente o diretor era eleito pela comunidade escolar. Hoje é nomeado pelo o governo do estado. É um cargo político. Ele está a serviço do governo do estado e não da comunidade escolar. Por conta disso, a grande perseguição aos professores, assédio moral. Quando os professores vão participar das assembleias do sindicato de paralisação, então eles trabalham no sentido do assédio moral para impedir a participação dos companheiros nas lutas, onde a gente sabe que isso aí é garantido pela Constituição Federal. E, além disso, essa falta de democracia, que a democracia não está só no momento da escolha do diretor. A gente entende que está voltada para a construção do projeto político-pedagógico, do regimento da escola, do plano didático pedagógico, na escolha dos conteúdos. Hoje, nós temos uma lei, que não é nem de hoje, é de 2003, o primeiro ano do governo de Lula. A primeira coisa que ele fez, no mês de janeiro, foi justamente jogar a lei 10.639, que garante as relações étnico-raciais dentro da escola, assim como o ensino de história voltada para a história da África e a cultura africana. Então, isso aí faz com que a educação se torne de forma democrática e considerando não só a questão do negro, como também a questão da diversidade cultural, onde se trabalha as relações de gênero dentro da escola, a questão dos também voltado para desculpa aí, os também LGBT, o idoso, a criança com necessidades especiais. Então, é uma forma de garantir os direitos humanos e, ao mesmo tempo, seguir o que é a lei de liberdade de cátedra, a 11.230, que justamente faz com que os professores, alunos, toda a comunidade escolar, tanto do Estado como também privada, tenha a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e não como está acontecendo hoje, cerceando a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra dentro das escolas, não só do Estado, a nível nacional, mas nas escolas do Estado nós temos a lei de cátedra, de liberdade de cátedra, que justamente a lei 11.230 do ano passado, do governo do Ricardo Coutinho. Como que eu tenho assistido, só antes de eu fazer esse comentário, eu queria trazer o boa noite aqui para a Jane Silva, que está nos acompanhando, Juarez de Souza, o Coxinha Paraíba, o cover do Coxinha lá do Ceará. Juarez, boa noite, estamos juntos, muito obrigado pela sua presença
na nossa rede social. Dizer aos nossos Face Friends que a partir da manhã o nosso programa vai estar depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Então fica lá depositado o programa Lato Senso de hoje, dia 9 de outubro. Nós temos assistido constantemente diversos ataques, e eu digo ataques por parte do governo, do atual governo, às universidades, aos centros culturais, né? Essa semana foi uma semana muito emblemática nesse aspecto, porque nós tivemos espetáculos que tiveram os patrocínios suspensos, ou porque na hora das entrevistas, os diretores e os atores citaram alguma fala que tivesse um viés político. A gente sabe que todo espetáculo, toda obra, seja qual seja a obra, ela tem um viés político. Ninguém, né? Arte é arte, a arte é política, a arte é vida e a vida é política. Não há como desassociar disso. E a partir disso nós vimos alguns espetáculos sendo suspensos, patrocínio, sobretudo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Né? Nós tivemos uma apresentação que houve em Recife, nós tivemos espetáculo no Centro Cultural em São Paulo, e nós estamos assistindo constantemente esses ataques. Está se produzindo uma cultura da não cultura, uma cultura da não liberdade de expressão cultural e da não liberdade de expressão. Estamos assistindo, professora, e aqui a jornalista presente, um verdadeiro ataque sistemático aos meios de comunicação, a diversos meios de comunicação, e ataques sistemáticos, muitas vezes específicos, a jornalistas. O que governo é esse, na sua concepção? O que está havendo com esse governo? É um governo que é de extrema direita, não é? Que não está preocupado com os anseios da população, do povo brasileiro, e sim, ele está interessado só a atender as grandes empresas. E você veja a situação do meio ambiente. O que é que ele está fazendo com o meio ambiente? A educação, as artes. Então, no sentido geral, ele está querendo cerceando toda a liberdade, querendo calar o povo brasileiro, que vinha dos governos populares, que se conseguia o filho da doméstica ir para a universidade. Tirou mais de 40 milhões da fome, da miséria. E agora, então, eles não toleravam. A elite dominante desse país não tolera. Então, quando se elege um governo fascista, que não está preocupado com os direitos humanos. Então, é uma força que ele prega, que quando ele usa mais o autoritarismo, usa mais a intolerância. Então, nós precisamos lutar, porque esta luta nossa é incansável. Como, por exemplo, voltando à questão do Fundeb. Nós já começamos nessa luta, porque nós não admitimos uma verba que vem para o ensino básico, que funciona como uma poupança. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, deposita aquela quantidade X para não precisar de autorização, de convênio, é automático. É a verba direta na escola. Não é a verba direta na escola, ali é outra verba. É outra verba, né? Esse é o Fundeb. Que 60% é para justamente pagar os professores e 40% para as ações pedagógicas. E a forma da dinâmica do Fundeb é que os municípios e estados que não tiverem condições de arcar com as despesas da educação básica, então a União complementa. Como agora mesmo tem 7 estados do Nordeste, inclusive a Paraíba, que está havendo a complementação, como também do Norte. No caso, Amazonas e Pará também está havendo essa complementação. Então, é uma verba que nós estamos na luta. Agora mesmo, na quinta-feira passada, no dia 3, nós fizemos uma paralisação pela luta, pela permanência do Fundeb. E trouxemos especialistas de fora para justamente debater e mostrar a importância e o risco que nós estamos correndo. Para isso, nós fizemos um trabalho em conjunto, justamente com o Sindicato do Município de João Pessoa, de Santa Rita, de Bahia, e saímos encaminhada e fomos até o Palácio do Governo para também cobrar dele
que não só essa questão do Fundeb, como também outras questões voltadas como as eleições diretas para diretores, o PCCR, o nosso plano de carreira e remuneração, concurso público, que também diz assim, está havendo muito concurso público. Como? Está havendo concurso, mas só que não é em cima justamente das vagas, porque nós temos mais professores prestadores de serviço do que efetivo. 6 mil e poucos efetivo, enquanto que prestador de serviço 7.900. A questão, professora, hoje uma questão muito discutida hoje no nosso meio é a Previdência. O governo tem atacado os trabalhadores de forma extremamente violenta, propondo uma Previdência que vai deixar grande parte dos trabalhadores na miséria. Como que o Sintep tem se preocupado com isso? Nós temos enfrentado uma grande luta, debates, paralisações, tanto a nível estadual como juntando aos trabalhadores em geral, através das centrais, as greves. Então nós temos lutado, discutido, debatido nas nossas assembleias, nos nossos eventos, e tem acompanhado a luta juntamente com a nossa Confederação dos Trabalhadores em Educação, porque quem tem mais prejuízo somos nós, principalmente os professores, porque a nossa categoria, a maioria é professora, e justamente a gente vai ter uma grande perda, tanto na questão da contribuição. Hoje a professora se aposenta com 25 anos de contribuição. Com o governo, com a reforma do governo, vai para 40 anos de contribuição. A idade, hoje, se aposenta, a primeira proposta dele era a mulher se aposentava com 62 anos de idade. Embora que depois houve umas modificações, que como a gente sabe que ainda vai para a plenária final do Senado, a gente não sabe nem como é que vai ficar ainda. Houve umas modificações onde se dizia que a professora se aposentaria com 57 anos e o professor com 62. E onde, na realidade, hoje são 25 anos de contribuição e com a idade de 50 anos para as mulheres. Os homens, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então você veja a diferença. Passando a reforma da Previdência. É uma questão muito séria. Né? Pois é, e a gente vê assim, Gui, essa idade limite, o professor se aposenta com 25 anos de contribuição. Hoje a mulher é 25 anos. Mas a idade limite, né? Porque é o seguinte, ele só consegue aposentadoria integral quando ele completa o segundo elemento da composição, que você tem que ter idade mais tempo de contribuição. Então, mesmo que ele tenha direito à aposentadoria especial e digamos assim, o filho da aposentadoria especial, ele tem só um requisito para a aposentadoria, e essa aposentadoria, sendo especial, não o leve a continuar trabalhando para manter os mesmos ganhos. E aí vem a pergunta: hoje o salário, não diria salário, mas a remuneração do professor, ela é mais composta de remuneração básica, de remuneração base, ou daquilo que nós chamamos de penduricalhos, que são as diversas gratificações que muita gente termina não se aposentando e levando ainda até enquanto der, porque se aposentar pede 30, 40, 45, 50, chega a casa se pede 60% da remuneração profissional que se recebe na ativa, no serviço ativo. Hoje, nós professores, com a lei do piso salarial, todo ano, no mês de janeiro, nós temos um aumentozinho. Teve época que a gente já teve até 22%, como em 2011, no governo de Dilma. O ano passado foi apenas 4,17%. Hoje, o professor com salário, no caso, com a carga horária integral, 40 horas, o salário é R$ 2.577,74. Sendo 30 horas, como isso é o inicial. Aqui na Paraíba, como no caso nós temos 30 horas, aí então se inicia com R$ 1.918. Agora, o governo Ricardo,
Quando foi na segunda eleição, ele prometia dobrar o piso salarial. Só que, na realidade, ele não dobrou em cima de vencimentos. E sim, teve as gratificações. O professor, hoje, se eu me aposentar, eu perco R$ 1.700. Então, hoje, nas escolas, grande parte dos professores estão dando aula com muita dificuldade por conta da idade, mas se aposentar, vai perder quase a metade do salário, não é? Então, diante disso aí, a gente está aí numa luta para justamente incorporar essa gratificação à bolsa de estudo, que é como se a gente fosse estudante, tivesse uma bolsa em 2011. A primeira coisa que Ricardo Coutinho fez foi justamente tirar a gratificação que levávamos para a aposentadoria. É chamado Podigis, né? Era GED-GEAD, que era a gratificação do professor, justamente que garantia a sala de aula, e GEAP, que justamente em relação às atividades escolares, que podia ser o coordenador pedagógico, as pessoas que não estivessem contribuindo com a educação, que não tivessem sala de aula. Então, a nossa luta, por isso que o nosso plano de carreira e remuneração, a nossa luta com o plano de carreira e remuneração justamente é para a volta da GED e a GEAP. Esse plano de carreira e remuneração, nós trabalhamos ele no sentido de atualizar, porque o que está hoje é do magistério, o plano de carreira e remuneração do magistério. Aí nós lutamos para a unificação, a revisão do plano de carreira e remuneração. O governo do estado, no tempo de Ricardo, então, solicita do sindicato uma representação, onde foi o companheiro Antônio Arruda e o companheiro Faustino, participar de uma comissão, aonde nessa comissão sai justamente um plano unificado, aonde nós colocamos pontos, como no caso, a questão da volta da gratificação dos 40%. Além disso, outras questões como a questão da mudança, da progressão, tanto horizontal como vertical. E hoje, se o plano passasse, nós tínhamos uma grande diferença de salários e vencimentos, e não a gratificação. Por isso que a nossa luta, até paralisação, nós já fizemos, justamente para o governo atender, fazer valer esse plano de carreira e remuneração revisado. Tivemos audiência especial na Assembleia Legislativa, então toda uma luta. Mas, Edson, até hoje, esse governo atual nunca nos atendeu em audiência. Desde o dia 2 de janeiro que nós entregamos o ofício, e temos entregado ofício e mais ofício, e ele até hoje não nos atendeu para a gente trabalhar essas reivindicações, sobretudo o plano de carreira e remuneração. E a situação é essa, nós estamos nessa luta, a busca do plano de carreira e remuneração, agora com a questão do Fundeb, além disso, eleição diretas para diretores. Outra coisa também, as escolas. Existe a escola cidadã, aonde o professor trabalha justamente 40 horas, mas não ganha o piso salarial de acordo com as 40 horas, que no caso seria o inicial de nível médio 2.577. Mas não, complementa com uma gratificação e mais essa bolsa. O professor se aposentando não leva para a aposentadoria. Além disso, explora o professor, porque de acordo com a lei do piso salarial, nós temos obrigação de ficar em sala de aula apenas 2/3 do tempo, que no caso 40 horas, no caso 27 horas, e 13 horas para atividades extra classe, planejamento, mas isso há uma grande exploração. Por isso que a nossa luta também é para garantir o piso integral a esses companheiros que estão nas escolas cidadãs, a escola integral, que de cidadã só tem o nome. Uma aguinha para a gente refrescar a garganta um pouco, enquanto eu me preparo aqui, porque para fazer uma pergunta à professora Leone, a gente tem que ter uma preparação psicológica e mnemônica, porque senão a gente não consegue. Me diga uma coisa, para o jovem que está nos assistindo,
que está começando a vida na faculdade, que terminou o 3º ano do ensino médio, vale a pena ser professor? É claro que vale, é uma profissão como outra qualquer, e digna. Agora falta os governantes dar valor e compreender a importância da função do professor na sociedade, a função social do professor, tanto na escola como na sociedade, na função social da sociedade. Então, precisamos justamente lutar pela dignidade do professor e também aquele jovem que queira fazer o curso de pedagogia voltado para ensinar, qualquer disciplina que seja, no caso a licenciatura, que tem a letras, tem história. Meu filho é formado em história. Então... Será que ele é da minha turma, hein? Não sei, é Rodrigo Gomes Ferreira. Então, a gente precisa dar valor e lutar, os estudantes, nós estamos na luta também com o movimento estudantil. Nessas paralisações estamos juntos. Nas escolas, visitas às escolas, que para completar, Edson, ultimamente, escolas aqui em João Pessoa sofreu interferência política de parlamentares de extrema direita, como a Sesc Centenário. Eu, inclusive, acompanhei nas redes sociais. A história, a Sesc Centenário, a Francisca Assunção, entre outras. Também a Escola Técnica de Mangabeira. Então, e outras escolas. Então, esses profissionais, como a Elisa Virgínia, vereadora, como também Cabo Gilberto Silva, o Valber Virgulino, também na Assembleia Legislativa, o parlamentar, deputado estadual, que para isso nós nos juntamos para agir contra isso aí, porque isso, com essa interferência está ferindo a lei de liberdade de cátedra. A lei, justamente 11.000. E a autonomia da escola também. A autonomia da escola. Para isso, nós fizemos sessões especiais. A Assembleia Legislativa fez a sessão especial no dia 27, onde tiramos encaminhamentos para fazer cumprir justamente a lei, para a Secretaria de Educação agir e também, isso através da deputada Estela Isabel, e também no município, através do vereador Marcos Henrique. Tem prestado um grande serviço à comunidade, então já esteve conosco aqui. Justamente com a Sandra Marrocos, que já também está marcado uma audiência pública no dia 30. Vou estar lá. Vamos estar lá justamente para dialogar com esses parlamentares, para eles entenderem como é que eles fazem as leis e depois eles mesmos vão lá para descumprir. Então, precisamos atuar nesse sentido. E para isso nós estamos juntos com o movimento estudantil aí nessa luta. Além da luta pela qualidade do ensino e para fazer valer os direitos do trabalhador em educação, nós temos que agir perante parlamentares de extrema direita que está interferindo no processo educacional. Professora Leônia, Cronos, deus grego do tempo, está nos maltratando. Nos resta pouco tempo de programa. E eu sempre faço uma pergunta final aos que aqui dialogam comigo. Um filme. Rapaz, tem vários filmes. Eu tenho assistido filmes bons, mas o Alto da Compadecida, assim, me envolve artistas brasileiros, então eu tenho participado. E para os nossos ouvintes, um livro indicado pelo professor Leônia. Eita, tem muitos livros bons. Ultimamente eu tô lendo um livro muito bom que justamente diz de quem? Do Janot, do Rodrigo Janot, diante de tudo aquilo que... Nada menos que tudo. Nada menos que tudo. Pronto. É o título do livro, nada menos que tudo. Eu estou encantado em ver a sujeira que corre nos bastidores, no próprio Poder Judiciário. Professor Leônia, muito obrigado pela sua presença. Faça suas considerações finais, não resta um minuto ainda.
muito obrigado pela sua presença aqui, a gente fica felicíssimo pela sua presença e vamos voltar em breve, né? Lembrando aos nossos ouvintes que no próximo programa nós vamos estar com a pedagoga, historiadora e mestra em educação, Ana Lúcia Teixeira de Lima, tratando da educação infantil e da inclusão da criança nas escolas. Nós vamos tratar desse tema no dia 15 e dizer aos nossos ouvintes e aos nossos Face Friends que o programa vai estar depositado amanhã, a partir de amanhã, no nosso canal, no YouTube, no canal do professor Edson Gomes, e agradecer a todos que nos acompanharam. Faço suas considerações finais. Antes de tudo, eu quero parabenizar os professores, que está se aproximando o seu dia, assim como os funcionários, já que o sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nesse mês nós temos 2 datas, que justamente é o dia 15, o dia do professor, no dia 28, dia do funcionário público. E, na realidade, nós não temos muito o que comemorar, temos muito a lutar para ir buscarmos nosso direito. E, ao mesmo tempo, eu agradeço em nome do Sintep e me coloco à disposição ou outro companheiro ou companheira que possa vir contribuir com o seu programa e, ao mesmo tempo, você também contribuindo com a nossa luta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba. O sindicato forte é o sindicato de todos, que todos participem do sindicato, que a gente possa cada dia mais construir essa luta, que essa luta é de todos, né? A luta não é só dos professores, não é só do trabalhador de educação, mas dos pais, das mães, né, que tem os seus filhos nas escolas, que precisa cada dia de melhor educação para esses filhos. Para ter melhor educação, é preciso que esse conjunto todo esteja em harmonia. Desde o financiamento escolar, do Fundeb, da verba direta na escola, que a gente sabe que tem uma importância grande, para a gestão escolar poder fazer determinadas ações, né? E a gente agradece ao Sintep por ter liberado você para ter vindo até aqui conversar conosco. Agradecemos a todos que nos acompanham através do Facebook. Agradecer a todos que nos acompanhou através da 104.9 Cuida das Armas FM. Agradecer a Rian Nascimento pelo controle do som, Ana Lúcia Teixeira e a jornalista Renata Gomes, que nos acompanhou aqui nos bastidores. A todos, nosso boa noite e até o próximo programa.